Hi Tottenham fans, thank you for your support. Olá pessoas, mais um vídeo começando para falar de Tottenham. Muita coisa aconteceu e então, antes de mais nada, eu peço que se inscrevam no canal e deixem o like. Compartilhe com quem gosta de Premier League, quem simpatiza com o Tottenham, ajuda demais. E vamos, espalhar a palavra dos Spurs pelo mundo. Antes de falar, do jogo de domingo, que foi sensacional, foi um tremendo vareio para cima do Aston Villa, a gente tem que voltar um pouquinho mais para falar do jogo contra o Manchester City. Sim, válido pela Carabao Cup, onde o Tottenham ganha de 2-1, eliminando o City, já que é um jogo único. O jogo foi no Tottenham Hotspur Stadium. E, como eu disse, o Tottenham ganhou de 2-1 com gols do Timo Werner, do Pape Sarr, e o Matheus Nunes descontou para o City. O que eu ainda lembro desse jogo é que foi um pouco complicado no sentido de como o time veio montado, porque o Ange traz uma escalação muito propensa para aquelas que já vinham sendo feitas para a Europa League. E só que como a gente está falando de um City e uma possibilidade um pouco real de ganhar uma taça, o Ange optou por fazer uma mescla ali. Trouxe alguns jogadores para a escalação, como no time titular, para esse jogo, e deu uma cara nova, embora não tenha sido um jogo tão tranquilo. O Tottenham se fecha durante o jogo para atrair a marcação do Manchester City, que também veio bastante mudado. Claro, muitas ausências por lesão, mas talvez a temporada do City ela é muito mais pesada. Então o Pep teve que administrar muito bem o elenco, e para esse jogo ele foi com um time bastante reserva, bastante misto também. Mas não deixou de ser o Manchester City. Eu acho que vale ressaltar isso. O Tottenham abre o placar aos 5 minutos com o Timo Werner. Até que enfim, tudo bem que ali errar seria um pouco difícil, mas ele conseguiu acertar e a gente torce para que ele continue desempenhando muito bem. E num contra-ataque, roubada na defesa, e o Tottenham consegue sair muito rápido. Kulusevski vê a velocidade que o Timo Werner está imprimindo do lado esquerdo e faz o cruzamento, e ele de primeira consegue fazer o gol. E essa é a cara do time, tá? É esse o jogo que o Tottenham fez, de trazer o City para o seu campo e sair no contra-ataque em velocidade. Deu certo nessa jogada, aos 5 minutos de jogo. 20 minutos depois, numa jogada ensaiada de escanteio, o Pape Sarr pega uma bola de longa distância e faz o gol, ampliando o placar antes mesmo de acabar o primeiro tempo, o que deixou a gente um pouco confortável. Porém, já nos acréscimos do primeiro tempo, o City consegue diminuir, botando uma pressão ainda mais para cima do Tottenham, já que você tinha o placar na mão, você de certa forma tinha o controle, embora o City conseguiu vir muito mais para cima e é um time muito mais perigoso do que o normal. Com esse gol, o segundo tempo acaba ficando bem aberto. E foi o que aconteceu. O City não consegue fazer o gol, mas o Tottenham também não teve chances de contra-ataque e infelizmente não conseguiu reverter em gol e ampliar o placar e conseguir ficar mais tranquilo no jogo. Então foi mais 45 minutos de um City extremamente no ataque, o Tottenham saindo no contra-ataque para tentar matar a jogada. Chegou a chutar a gol, mas não conseguiu ampliar. Por sorte, o City também não conseguiu, então a gente acaba saindo com um saldo bem positivo.
e acaba avançando para a próxima fase da Carabao. Algo ruim que aconteceu nesse jogo foi a lesão do Van de Ven, que mais uma vez vai desfalcar a gente e é um jogador muito importante para o sistema defensivo do Tottenham, ainda mais porque você tem uma dupla de zagueiros muito bem conectada, né? E com estilos de jogo diferentes. Você tem um Van de Ven, um jogador bem alto, que tem uma explosão de velocidade muito alta, e você tem um outro zagueiro mais técnico, um pouco mais de pegada, que é o Christian Romero. Você perde o Van de Ven, então você perde aquele cara que vai na corrida contra o ponta ou contra o atacante, e você fica só com o Romero. Claro que a característica do Dragusin é diferente, e eu ainda acho que ele não tá tão pronto assim. Os jogos da Europa League mostraram um pouco disso, mas a gente vai ter que confiar. No mais, o Van de Ven acaba sentindo a coxa, então já é uma lesão que ele já teve antes lá naquele jogo, fatídico jogo contra o Chelsea, que tudo começou a desandar pra gente. Ele vai ficar um tempinho fora e a gente torce por uma rápida recuperação e que ele possa voltar logo, porque é um jogador bastante importante pra gente no sistema defensivo. Pra fechar, é uma atuação ainda muito instável do Tottenham, mas que o importante foi ter passado para a próxima fase. E, bom, se a gente pegou o lado azul de Manchester, a próxima rodada vai ser contra o lado vermelho, né? A gente vai jogar contra o Manchester United pela Carabao, pela outra fase da Carabao. Então, e assim, é um United que vai vir diferente. Não vai ser aquele mesmo United que a gente aplicou uma goleada em cima. Se o Andy não conseguir organizar esse time com as peças que tem, ou melhor, que sobrou, a gente vai ter bastante problema. Não só pelo interino que tá agora no United, né, o Van Nistelrooy, mas quem pode chegar. E o técnico que pode chegar, ele é bastante competente e vem fazendo um trabalho muito interessante no clube que ele tá atualmente. Isso daí eu vou deixar um pouquinho mais pra frente pra gente falar um pouquinho mais. Mas é muito bom ter passado em cima do City. A gente é um clube que sempre dá um trabalho a mais pro Guardiola. Então a gente mantém essa sina pra cima do Manchester City. Claro que ainda tem o jogo da Premier League que tudo pode mudar, mas que mais uma vez a gente atrapalha os planos do Manchester City. Agora falando no jogo de domingo contra o Aston Villa, também no Tottenham Hotspur Stadium. O Tottenham talvez aplicou o futebol 2, né? Ele começa muito mal, como sempre. Talvez a gente tá voltando naquela época de um time que só joga em o segundo tempo, o que não é tão bom. A gente precisa de um time um pouco mais consistente. Se a gente vai querer ousar querer mais na temporada, é importante ter uma consistência durante os 90 minutos. E o Tottenham ainda não achou esse ponto. O Aston Villa sai na frente e depois, já no segundo tempo, o Tottenham começa a jogar. Falando da escalação, um time um pouco mexido, com algumas alterações. Então, a gente teve Vicario no gol, Pedro Porro, Romero, Dragusin e o Dogi. Kulusevski, Bentancur e Pep-Sar. Maddison foi pro banco e eu acho que foi ótimo o Maddison ter ido pro banco e ter optado pelo Pep-Sar. E no ataque, Brennan Johnson, Solanke e a volta do Heung-min Son. Se lesionou, voltou, fez um jogo, sentiu de novo e ficou mais um tempo fora. Dessa vez ele entrou como titular, jogou um pouquinho, inclusive foi fundamental pro gol de empate. Mas o Andy opta por tirar ele na metade do segundo tempo para preservar o jogador, e eu acho isso muito importante. A gente não pode se dar ao luxo de perder o Heung-min Son e talvez depender do Timo Werner, mas
É muito bom ver o Son de volta e já fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é ser o assistente do time e colocar os seus companheiros na cara do gol. Então, pra gente é muito bom ter o Son de volta. No primeiro tempo, o pouco que eu consegui ver, já que eu tava ocupado, o Tottenham não foi um time tão incisivo como a gente esperava que fosse, jogando em casa contra o Aston Villa, que faz uma boa temporada no comando do Unai Emery. Tava, né, até então no G4 ali, brigando por uma vaga de Champions League, já quase garantido uma vaga de Europa League, mas é um time que tá muito ali em cima, joga muito bem, porém não teve tanta sorte a partir do segundo tempo. O primeiro tempo foi... Depois do gol, o Tottenham conseguiu ter um pouco mais de controle, mas não conseguiu converter em chutes a gol. O City não, eita, tô ainda pensando no City. O Villa conseguiu controlar muito bem o meio de campo do Tottenham, foi um jogo bem truncadão ali no primeiro tempo, mas ao fim do primeiro tempo, o Tottenham parece que muda de postura. Aquele negócio de o técnico chegar e dar uma bronca no vestiário talvez aconteça com frequência dentro do vestiário dos Spurs. O que eu acho até interessante, mas nem um pouco eficaz. Porque a gente volta pro segundo tempo com o Brennan Johnson fazendo gol, né, na assistência do Heung-min-son aos 49, então ali 4 minutos depois que a gente volta pro segundo tempo. O Ange, já pensando em tentar pelo menos fazer mais um gol, ele faz algumas outras substituições. Ele tira o Bentancur e coloca o Bissouma, fazendo o time ser mais vertical, ter mais povoar mais o meio de campo e ter um controle maior das ações. E tira o Son e coloca o Richarlison. Né? A gente viu até uma imagem do Son na hora que levanta a plaquinha, ele fala tipo, eu vou sair, acabei de ajudar no gol. Mas eu acho que é aquilo que eu falei. A gente não pode dar o luxo de perder o Son de novo. É um jogador extremamente importante. Então esse gerenciamento de minutagem é importante para a gente ter ele por mais jogos, por mais tempo, em jogos mais importantes. Então, até aí eu concordo com o Ange. E aí o Richarlison volta para a equipe. Depois disso, aos 61, o Romero sai lesionado. Então a gente, se já perdeu o Van de Ven, a gente acaba de perder o segundo zagueiro que a gente tem de confiança, que é o Romero. Dos bons, assim, a gente só tem o Dragosin. Antes a gente tinha até o menino agora que tá lá no Leeds. Eu não sei quem pode entrar nessa vaga. Entrou o Ben Davies pra fazer o de zagueiro ali, mas acho que a gente sabe que o Ben Davies não dá mais pra jogar, seja de zagueiro ou mesmo a função de ofício dele, que é de lateral direito. Lateral direita, né? É isso. Ele, comparado ao Van de Ven, comparado ao Romero, ele tá bem abaixo. Ele tá até abaixo do que o Dragosin. Mas a gente vai ter que confiar nele pelas próximas partidas até que o Romero volte. Depois disso, o volume de jogo do Tottenham aumentou. E aos 75, Dominic Solanke faz o gol de 2-1, com assistência do Kulusevski. Aos 79, de novo ele, Solanke, na assistência do Richarlison, uma jogada muito bem tramada. Aliás, a jogada do segundo gol é bem aquilo do Tottenham de querer jogar pelo meio. Eu acho pouco eficaz se você quer converter isso rapidamente em gol, porque a gente sabe que jogar pelo meio é ter muita gente na frente da área, você não tem muita possibilidade de chute direto ao gol, então você tem que ficar passando a bola ali e ver se você acha alguém entre linhas. E foi o que aconteceu nesse gol, uma triangulação rápida de Kulusevski, Bissouma, e até a bola chegar no Solanke, que estava muito bem posicionado entre as linhas, entre os dois zagueiros e a linha de impedimento do Villa para fazer o gol. Depois, numa
numa jogada vindo pela lateral com o Richarlison. Ele não é nem um pouco fominha e faz o passe pro Solanke, que só empurra pra dentro do gol. Depois disso, o Richarlison sai. Sim, ele entrou e saiu, porque ele sentiu a lesão de novo. E é muito triste, porque é um jogador que a gente gosta bastante e a gente quer ver ele performando mais e mais. Acho que essa dupla Richarlison e Solanke tem tudo pra dar certo, mas é uma pena que o Richarlison voltou a sentir e vai ficar mais um tempinho fora. A gente só torce pela uma rápida recuperação. E aí o Richarlison sai, entra o Maddison, que estava no banco, foi o jogador sacado para esse time titular. Entra também o Art Gray no lugar do Doug. Art Gray que tá tendo bastante chance e isso é bom. Acho que já é um movimento do Andy de querer colocar o Art Gray mais para um time titular do que o Doug. Até que você desafoga um pouco mais o Doug também, já que a temporada passada foi bem ruim, que a gente não tinha lateral esquerdo, e aí tava tudo nas costas do Doug. E na temporada passada ele acaba se machucando, a gente ficou com um problema naquela lateral, e agora a gente tem substitutos e o Art Gray tá conseguindo ter chances de agarrar, e tá agarrando bem essas oportunidades, o que é muito bom. E aos 90 mais 6, já nos acréscimos, né? Foi 10 de acréscimos esse jogo. O Richarlison, esse saiu. O Maddison faz um gol de falta maravilhoso, deixando o melhor goleiro do mundo, né? Pela France Football. Completamente parado. Claro que vem um pouco da inteligência do Maddison de cobrar a falta rápida por cima da barreira. Mas, né, se é o melhor goleiro do mundo, acho que estar mais atento é algo que é necessário, principalmente na posição de goleiro, né? Então, o Maddison vai lá, faz o quarto gol e bate o martelo no caixão do Aston Villa. É muito bom que a gente ganhou o jogo, obviamente. Performou muito bem a partir do segundo tempo, mas ainda falta um pouco mais do Tottenham. A gente acabou de perder jogadores importantes, jogadores interessantes pro time titular em si. Então, vamos ver como o Andy vai fazer esse gerenciamento da equipe para as próximas rodadas, já que a gente pega o Galatasaray agora dia 7, fora de casa, então a gente vai à Turquia pegar o Galatasaray e depois pela Premier League a gente joga em casa contra o Ipswich Town no dia 10, pela rodada 11. Então a gente vai ter uma semana que a gente viaja, mas a gente joga em casa, porém vai ser uma semana difícil. O Galatasaray é um clube que contratou bastante jogadores, reformulou bem o elenco e da Turquia talvez é um dos times mais pesados para pegar em fase de Europa League. Então tem tudo para ser um jogo bastante complicado. O empate vai ser, assim, pensando algo muito bom, já que a gente vem de várias vitórias, mas se a gente pegar o histórico, são times que estão ali bem abaixo. O Galatasaray é o primeiro de uma prateleira bem próxima da do Tottenham. Então, vamos esperar que seja um jogo que a gente conte um pouco com sorte, mas que a equipe também performe muito bem. E por fim, agora vamos falar dos destaques da semana e eu vou fazer 2 destaques aqui. O primeiro destaque, é claro, vamos falar do Manchester United, que na semana passada demitiu o Erik ten Hag. Pra gente que acompanha a Premier League, acho que é um negócio que já era hora. Eu, particularmente, não achava que o Erik ten Hag é técnico pro Manchester United. Ele fez muita coisa errada ali, de não ter, talvez, a humildade de olhar o elenco e entender o que poderia ter sido feito para melhorar, né? De repente mudar o próprio esquema dele.
Não, ele bateu na tecla de continuar no mesmo esquema e ir lá, pô, não deu certo. Contratou muito jogador, tudo que ele pedia a diretoria trouxe e não, mesmo assim não deu resultado nenhum. Ele chega a ganhar uma taça, se não me engano, acho que foi a FA Cup pra cima. Não sei se foi a FA Cup ou foi a Community Shield, que seria a Supercopa da Inglaterra, contra o City. Mas não, já ali você pegava, vai, manda embora. Então, porque você precisaria reformular a equipe pensando pro começo da temporada. A diretoria quis manter ele, achando que, pô, esse título aí vai dar um ânimo, mas não deu, né? Ele começou... A temporada passada foi muito ruim, essa começou pior ainda. Então chegou a gota d'água e mandaram ele embora. Vamos ver o que vai ser do United, que por enquanto tá como substituto o interino, né? O Van Nistelrooy. Foi um baita jogador pro United e agora ele tem uma identificação muito grande com o clube. Nas últimas rodadas já tem mostrado que uma certa evolução, mas eu acho que é muito daquilo do jogador querer mostrar serviço pro técnico para poder ter chance, para continuar no time titular. Porém, vamos esperar, porque quem tá no foco do Manchester United nesse momento é o Ruben Amorim, que é técnico do Sporting, um excelente técnico, tá fazendo uma excelente temporada lá. E, bom, pode dar certo. É um técnico extremamente competente. A única coisa que agora, como torcedor do Tottenham, fico meio apreensivo é quanto ao centroavante do Sporting, o Gyökeres, que é um goleador nato. O time do Sporting é pensado para jogar com ele. Ele sendo o cara do gol, o cara que vai definir, o ponto central da equipe. Não é à toa, o cara tá fazendo gol a rodo. Então, essa ida do Ruben Amorim, essa possível ida do Ruben Amorim pro Manchester United abre uma janela enorme pro United ir lá e contratar o Gyökeres. E aí eu acho que foi o erro do Tottenham, porque não foi antes. Ir lá e contratar o cara. Ah, mas a multa é de 100 milhões. Porra, mano, a gente gastou 70 no Solanke. Tá bom, tá desempenhando. Mas, pô, o Gyökeres é algo mais real até o momento. A gente poderia ter ido atrás. Então, é esperar e olhar o mercado do United pós possível chegada de Ruben Amorim. E aí, de repente, a gente pode até enfrentar ele pela Carabao Cup na próxima rodada da Copa. O segundo destaque é um amorzinho meu. A gente vai falar um pouquinho de Fórmula 1, que a gente teve o Grande Prêmio de São Paulo, que, olha, foi sensacional. Choveu na sexta, choveu no sábado, choveu no domingo. Tem muita coisa ali que, pô, foi uma festa incrível. Claro, para quem me conhece, quem viu algumas postagens minhas, sabe o quão ferrarista eu sou. Então, o melhor resultado para a Ferrari é o meu ideal. Porém, a corrida que a gente viu foi, assim, de uma maestria enorme do Max Verstappen, que sai de um 16º e termina em primeiro. É verdade, teve um pouco de sorte por bandeiras amarelas, safety cars, bandeiras vermelhas. Porém, não dá para negar o quão bem e quão ele casou na chuva com essa pista. Aliás, o quão bem ele casou na pista no cenário de chuva, que ele metia volta mais rápida atrás de voltas mais rápidas. Ele basicamente dominou esse grande prêmio. A maior surpresa é a Alpine, que conseguiu cravar o primeiro e o segundo lugar. Tava em primeiro por boa parte da corrida com o Ocon.
Mas aí, né, chegou o maluco do Verstappen, passou de passagem. Porém, a Alpine conseguiu se manter ali. E o que foi uma grande surpresa e algo muito legal de ver uma equipe de lá de baixo conseguir resultados tão expressivos. Então, é muito bom, muito legal. Pro campeonato ali, daquela galera ali de baixo, dá uma boa embolada. Mas é muito bom ver equipes diferentes subindo ao pódio, sendo coroadas depois de um bom resultado, porque elas merecem. Ainda disso, a Ferrari não ficou tão bem ali, ficou com um quinto lugar. Teve o George Russell em quarto da Mercedes. Não foi uma corrida bem legal de se acompanhar. E acho que, bom, se o destaque é a Fórmula 1 em si, algo bem, bem especial foi ter visto ali o Hamilton dirigindo a McLaren MP4-5B, acho que é isso, de 90 do Ayrton Senna. Ele deu algumas voltas e, cara, eu não vi o Ayrton Senna correr. Eu sou um fanático por Fórmula 1, então fui procurar documentários, filmes, tudo que tinha de acervo sobre ele. E, cara, o Ayrton não é da minha geração, eu sou bem pós-geração, mas a gente consegue ver que foi um piloto que até hoje transcende o esporte. E pra gente é muito significativo. E colocar o Hamilton pra dirigir esse carro foi um acerto enorme, né? É um cara que tem uma identificação muito grande com o Ayrton, uma admiração muito grande pelo Ayrton Senna. Ele mesmo já deixou claro isso. E ver ele dando as voltas foi um negócio muito doido, sabe? E depois, né, repetindo o gesto de pegar a bandeira e ir ali com o braço levantado, com a bandeira na mão, dando voltas e saudando a torcida. Acho que pra quem assistiu isso pela TV já achou que foi surreal, mas eu acho que pra quem tava lá no autódromo deve ter sido algo de outro mundo, sabe? Então, acho que a Fórmula 1 é uma parada muito doida, é algo muito legal, é muito divertido acompanhar. E o GP de São Paulo, por ser a nossa casa, basicamente, tem um gostinho especial. É um GP que sempre guarda algo pra gente, não importa o ano. 21, 22, 23, 20, e agora 24 foram anos que tiveram algo a mais, um quezinho especial, e tomara que continue sendo, né? Provando um pouco pra FIA que você não precisa fazer 50 corridas no mesmo país pra ter uma corrida boa, né? Por si só, Interlagos proporciona isso em uma sprint e uma corrida. Bom, mas é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Provavelmente numa segunda-feira também. Eu ainda vou arrumar os meus horários. Mas é isso. Um beijo. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.